Estamos aqui hoje com Claudimar Pereira da Veiga. Claudimar é um executivo de uma grande multinacional da área de alimentos. E ele veio aqui para compartilhar conosco as suas experiências na gestão de canais. Então, inicialmente, eu vou pedir ao Claudimar que faça a sua apresentação. Afinal de contas, eu suponho que você, Claudimar, é a pessoa que mais conhece a seu próprio respeito. Na realidade, eu iniciei essas atividades há aproximadamente 20 anos. Então, eu acredito que é uma bagagem e um compartilhamento grande que eu posso oferecer em uma altura e nível mais práticos, até correlacionado um pouco com o teórico, mas as minhas atividades, na realidade, elas iniciaram com a minha formação acadêmica. Eu sou formado em administração de empresa pela Universidade Newton Paiva, em Minas Gerais. Na sequência, eu fiz uma pós-graduação lato sensu na Universidade Federal de Uberlândia, em gestão de negócios, voltado para canais de distribuição, e na sequência eu também fiz uma especialização em finanças empresariais, até mesmo para entender um pouco do elo da cadeia dos canais de suprimento, a questão relacionada a custos. Na sequência, até mesmo eu não estava satisfeito, porque o mercado, na realidade, ele acaba exigindo um pouco mais da formação acadêmica, porque a prática sozinha ela não anda. E a acadêmica também, sozinha, ela não vai a lugar algum. Então, eu acabei juntando aquele elo que a própria empresa, a organização onde é que eu executo as atividades atuais, ela fez algumas exigências em relação a conhecimento mais tático, operacional e estratégico. Porque nesse período eu acabei tendo um relacionamento com o escalão mais baixo até o nível mais elevado dos aspectos, voltando para o âmbito dos canais. A partir daí, eu fiz um mestrado, a primeira fase, em engenharia de produção e sistemas aqui na PUC, também voltado para essa área de gestão das operações e, na sequência, até mesmo criando aquele gosto pela parte da estratégia, do desenvolvimento da estratégia, eu entrei aqui na própria PUC como aluno de doutorado em administração, focando aí tema de pesquisa, pegando um pouco aí de cadeias de suprimento, canais, alguma coisa de previsão de demanda e alguma coisa que está em estudo. Ok, Claudimar. E o que você considera importante, e pensando agora, é claro, naqueles que estão nos ouvindo, o que você considera como importante, como um perfil adequado ou desejado para aquele que gostaria de trabalhar com canais de distribuição? O pressuposto básico, a exigência básica das empresas, porque além de eu estar há 20 anos nesta multinacional, eu acompanho de perto a atuação da concorrência, as estratégias da concorrência e a gente acaba identificando o perfil dos profissionais de canais de distribuição de cada uma delas, não tem tanta diferença. A primeira é a questão da formação. Não adianta a pessoa chegar lá sem uma formação básica necessária, porque até mesmo aquela questão do relacionamento com os tipos de pessoas, com os tipos de canais, os tipos de clientes, essa formação ela vai exigir muito de um foco na estratégia, um raciocínio analítico, um raciocínio rápido, porque as coisas mudam de um segundo para o outro. Quando eu iniciei com canais de distribuição, mais ou menos aí em 1995, o formato era diferente do que é hoje. Então, a cada 2, 3, 4 anos, vai exigindo aí um upgrade da formação desse profissional. Um dos fatores é o quê? A questão da globalização, a questão da internet. Então, aquele profissional dos canais que focava exclusivamente na distribuição física, ele já passa a ser um profissional também que tem que ter um conhecimento básico dos canais via internet, os canais aí de venda door-to-door, os canais da empresa diretamente para o varejista, e N formas de fazer esse tipo de trabalho. Então, o raciocínio lógico, analítico, a questão de ser uma pessoa bem focada na estratégia e uma visão de médio e longo prazo. Ótimo. Então, nós podemos depreender do que você está falando, que a formação, não só a formação evidentemente acadêmica, a formação prática, mas as características pessoais de quem se propõe a trabalhar com isso são importantes na hora de você fazer esse papel de gestor de canais. É claro que isso fica implícito também, porque quando nós estamos falando de canais, nós estamos falando de relacionamento entre pessoas. Entre pessoas. Entre a organização que produz, que é o que você, por exemplo, agora está aqui representando, e a organização que vai vender, vai disponibilizar esse produto para o seu cliente, que
via de regra, é um varejista, né? E também, é claro, um atacadista. Partindo desses dois atores, né, do sistema, atacadista e varejista, como que está funcionando isso hoje para a indústria? A indústria tem algum ponto em que ela acaba tendo dificuldades de relacionamento hoje, talvez principalmente com os varejistas? Essa é uma questão que a gente acaba colocando em pauta nas reuniões, nas plenárias, porque o que aconteceu aí nos últimos, eu não vou falar nos últimos 20 anos, mas nos últimos 40 anos, o poder ficava na mão da indústria, 100% na mão da indústria. A indústria ditava o que ela vai vender, de que forma vender e de que forma distribuir. E, por outro lado, esse poder ele foi para a mão do varejo. O varejo é que vai dizer o que eu vou comprar, de que forma comprar, o que vai envolver em termos de benefícios para essa compra. E, na realidade, quando você fala de canais, eu volto àquela questão dos P's, dos 4 P's, alguns falam 4, 5, 6, mas eu foco muito na questão do preço, do produto, da praça, que é a distribuição, e da questão da publicidade, né, do merchandising. Uhum. Então, assim, os canais de distribuição, eles passam a ser um elo desse contexto igual ou tão importante, ou até mais importante do que o produto. Porque não adianta você ter um belo de um produto se você não tem uma boa distribuição. Agora, quando eu volto para o foco do questionamento, a indústria ela quer disponibilizar o produto. E os canais de distribuição, eles, quer queira, quer não, eles também são organizações diferentes. Eles não produzem o produto, eles simplesmente eles pegam o produto do fabricante para levar até o consumidor final. Então, vem essa questão. A indústria, o fabricante, ele tem algumas estratégias em mãos, tá? Eu vou citar aqui, por exemplo, 4 ou 5 tipos de canais. A indústria, eu consigo vender diretamente para o consumidor final. Um exemplo, pela internet. Entra na internet e compra da indústria, é o caso da Dell, que fica sediada em Porto Alegre. Existem outras empresas aí, a própria Nestlé, que vende café via internet, as cápsulazinhas, e por aí vai. Bom, esse é o primeiro foco. O segundo foco é quando sai do fabricante e vai diretamente para um distribuidor. Esse distribuidor que vai fazer o papel de distribuir para o varejo. Quando eu falo em distribuidor, posso também falar em broker, que é um sistema de distribuidor, só que a nota fiscal é diretamente da indústria. A indústria simplesmente ela passa uma comissão, um valor para ele fazer esse tipo de trabalho. E a estratégia passa a ser toda da indústria. E o terceiro sai da indústria, passando por um agente ou um representante comercial que vende para um distribuidor, para um atacado e que chega no consumidor final. Ou seja, quanto maior a quantidade de elos nesse canal, com certeza mais caro fica o sistema de distribuição. Então o conflito ele vai existir quando a indústria tem a estratégia, o distribuidor, o varejista, o atacadista, ele tem a estratégia dele. Então esse conflito ele gera onde? Na questão de, quer queira, quer não, a questão de preço. A indústria, mais do que nunca, ela quer chegar ao consumidor com aquela estratégia de preço que foi definida na criação do produto. A partir daí, o distribuidor, ele quer montar uma estratégia dele, o atacadista, ele quer impor algumas coisas, o próprio agente, porque cada um tem uma margem de ganho, que vai variar aí de um X% para cada um deles, tá? Então, o que eles fazem? O distribuidor, ele quer a mesma condição de um atacadista, o atacadista, ele quer a mesma condição da indústria, o varejo final, que eu vou chamar aí dos pequenos supermercados, né, as panificadoras também, os canais alternativos. Então, é aquela briga constante, quem vai conseguir tirar um pouquinho mais dessa interatividade, dessa relação. Então, esse conflito está longe de ser resolvido justamente porque o consumidor final ele está exigindo cada vez mais uma melhor prestação de serviço, e essa melhor prestação de serviço é o quê? É eu estar
com o produto no lugar certo, no ponto certo, na hora certa que eu precisar consumir esse produto. E isso acaba ficando oneroso para a empresa. Por quê? Se você me perguntar, então qual que é o modelo ideal de distribuição? As indústrias migram de uma forma que é melhor eu vender diretamente para o varejista ou para o cliente final. E acaba você reduzindo um pouco o gap aí entre os outros elos de canais. É claro que é difícil mensurar a curto prazo, se isso é viável ou não, porque, quer queira, quer não, a indústria ela não tem aquele poder de distribuição em 100%, porque acaba ficando muito oneroso. Então, a alternativa de trabalhar com um distribuidor ou com um atacadista é que esse canal, eles acabam tendo um poder de barganha maior em termos de distribuição, principalmente em questão de pedido, lote mínimo, quantidade mínima que o consumidor final acaba comprando. E a indústria trabalha, às vezes, com uma larga escala, uma grande demanda de produtos, principalmente para pedidos.